meus alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre o renascimento artístico, que trata sobre a valorização do ser humano, tá? E dentre os assuntos que a gente vai falar sobre o Cinquecento, tá? Nós vamos falar sobre as obras renascentistas e a publicidade. Vamos tratar também de uma análise que o livro chama de raio-x da obra Mona Lisa. E vamos, para finalizar, vamos fazer a correção do exercício que a gente tinha para casa e vamos passar os exercícios relativos a esse conteúdo de hoje para a próxima aula. Olha só, a gente tem que entender, tá, que o Cinquecento corresponde à arte produzida no final do século XV até as últimas décadas do século XVI, tá? Então, o que acontece? O fim do século XV, tá? Os valores e a estética clássica, eles foram mais bem absorvidos. Os ideais humanistas se consolidaram, tá? E puderam ser transpostos para a arte. Esses ideais do humanismo, eles foram colocados como tema da arte, tá? Então, aquele aspecto que eu falei para vocês numa aula anterior, que eu falei que o artista, para ele ser bom, para ele provar que ele era um artista capaz, ele teria que imitar os grandes mestres. Então isso acabou, tá? Agora não, agora esse aspecto de imitação não prova mais nada, tá? Ou ele teria que ter o seu próprio fazer como, tá? Então o papel do pintor, ele firmou-se como um pensador e não mais como um executor artesanal, tá? Então no Cinquecento, tá? No século XV e as primeiras décadas do século XVI, o período conhecido como Alta Renascença. Por que Alta Renascença? É o auge do Renascimento, tá? Então, esse período ele foi marcado por acontecimentos grandiosos, né? Como as grandes navegações, a reforma religiosa, tá? Que esses fatos históricos, né? Eles influenciaram a visão que o europeu tinha do mundo, tá? Aliado a isso, o Papa Júlio II, tá? Na época, né? Roma superou o Florença como centro artístico cultural, tá? Porque a igreja atuou como um grande mecenas de importantes obras de artista florentino, tá? E essas obras elas foram todas executadas no Vaticano, tá? Então, quem eram esses artistas? Nós tivemos Michelangelo, Rafael, Bramante, todo esse pessoal, eles se mudaram para Roma e lá eles deram origem a uma escola. E essa escola ela surgiu para atender especialmente as encomendas feitas pelo Vaticano. Então, graças a esses fatos, tá? Houve um resplendor da arte no Vaticano. E a igreja, tá? A igreja usou esse embelezamento, tá? Como uma das formas de travar uma batalha como o protestantismo. Para quê? Para atrair novamente, resgatar os fiéis para a Igreja Católica, aqueles fiéis que estavam saindo e aderindo ao protestantismo. Então, por isso, nós tivemos artistas que trabalharam, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, tá? Eles criaram obras que representam a genialidade da arte que floresceu nesse período. Eu coloquei para vocês verem ali a foto deles, né? A primeira ali é o Michelangelo, né? Buonarroti, o Rafael Sanzio, tá? O Bramante, Leonardo da Vinci, tá?
Bem, eu coloquei para vocês verem uma escultura, né, uma obra, o Davi, de Michelangelo, uma escultura de 517 centímetros por 1,99, tá? Essa obra está na Academia de Belas Artes, em Florença, tá? E é uma das obras do Michelangelo. Temos também, né, na Capela Sistina, tá? Demorou 4 anos para ficar pronto. É a criação do homem, né? A criação do homem. Temos. Ah, tá. Em 1530, a arte renascentista perde força e a produção artística passou a reproduzir formas exageradas, como reflexo da inquietude da sociedade europeia da época. Tá? Então, aí a arte passou a não mais ter aquele caráter, né, de realismo. Tá? Então, esses artistas se inspiraram na linguagem formal das últimas obras de Rafael, tá? Rafael Michelangelo, para criar um estilo artificial e decorativo, com cores não naturais, figuras representadas em poses retorcidas. Essa estética exagerada e muitas vezes deformativa ficou conhecida como maneirismo, e ela perdurou até o fim do século XVI, com a emergência do Barroco. Tá? Então, o Rafael, ele sacrificou a realidade da figura artística para atingir o belo. Tá? Isso que ele fez. Bem, eu coloquei para vocês verem, tá? É a Sala dos Titãs, né? Os titãs lutando contra os deuses do Olimpo. É uma obra feita através da técnica do afresco. Ela ocupa todo um salão, tá? No Palácio T, em Mantua, na Itália, e ela é parede, teto, só escapa ali a porta, mas ela toma conta de todo esse espaço que vocês podem ver nessa obra. Tá? Nós vemos ali no cantinho da direita, só a porta mesmo que escapou da elaboração do afresco. Tá? Bem, é importante eu falar também, tá, que algumas obras, devido à sua grande popularidade, devido ao seu grande poder de atração, eles foram agregados a algum produto ou serviço, ou seja, ser usado na publicidade. Então nós tivemos 2 obras, tá, bastante conhecidas, que foram usadas. A primeira, tá, é a Mona Lisa. Tá? Ela foi peça de uma campanha publicitária, no caso para um museu espanhol. Tá? Ele usou uma releitura da Mona Lisa, que é do Leonardo da Vinci. Tá? E essa releitura ela foi usada para divulgar uma exposição de obras de arte para deficiente visual e cego. E a Mona Lisa, com o cabelo todo bagunçado, está fazendo uma alusão a uma particularidade dessa exposição. E como ela foi elaborada para deficiente visual e para cego, esse público poderia interagir com a obra tocando. Tá? Então, houve uma intenção de realmente fazer aí uma alusão a essa peculiaridade do evento. Tá? E nós temos ali, né, o Davi de Michelangelo, que também foi usado numa peça de campanha publicitária para um fabricante de bombom italiano. Tá? Então ele usou aí a manipulação da fotografia da escultura. Tá? É um bombom no formato esférico, e nós podemos perceber que o Davi está sério ali, mas de acordo com a intenção que o elaborador dessa campanha publicitária quis dar, que o Davi está escondendo de que ele está com um bombom na boca. Notem o lado esquerdo do rosto do Davi, ele está com alguma coisa estufada que tem justamente o formato do bombom, tá? Para dar a entender de que até a escultura comeu o bombom também, né? Bem,
Dentro da parte do nosso capítulo que fala sobre o raio-x da obra, tá? O autor do nosso módulo resolveu nos inteirar a respeito da obra, a grande obra de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa. A Mona Lisa foi pintada em 1503 até 1506, ele demorou 3 anos para fazer esse quadro. É uma das obras mais conhecidas e também mais instigantes da história das artes visuais. Essa obra ela está exposta no Museu do Louvre, em Paris. A moldura dela é essa que eu coloquei para vocês verem aqui, tá? Mona é senhora, Lisa é o nome dessa senhora, tá? E de acordo com a história que se fala sobre esse quadro, foi uma encomenda do seu marido a Leonardo da Vinci, tá? Uma das peculiaridades da obra é a perfeição técnica empregada por Leonardo da Vinci e os mistérios em torno dessa obra. Tem muita lenda, né? Que um monte de lenda chega até a exercer uma atração sobre essa obra. A maioria das pessoas que vão no Louvre, elas vão com a intenção de ver e tirar uma foto perto da Mona Lisa para falar, eu tive lá, né? Bem, a primeira coisa que é observada pelo autor do nosso módulo, tá? Que na cidade de Florença, no século XV, era a moda a sobrancelha e parte do cabelo raspada até a altura da testa. Para quê? Para o rosto ficar mais visível, tá? Então, fazia-se a sobrancelha e raspava o cabelo até a altura da testa, tá? E nós vemos essa coisa feita no quadro da Mona Lisa. Significa que a Mona Lisa era uma senhora que se trajava perfeitamente e andava na moda, seguiu os padrões da moda florentinos, né? Bem, a outra peculiaridade observada pelo autor, tá? É que para a construção do fundo da tela, Da Vinci usou a técnica do esfumato, tá? Por meio do qual ele tira a nitidez da paisagem, ou seja, tira a definição dos contornos da linha, tá? O esfumato dá uma ideia de que aquela imagem ela vai desaparecendo à medida que vai distanciando. O objetivo é justamente dar uma ideia de profundidade. Então, as montanhas parecem misturar o céu e tudo parece estar envolto numa bruma, tá? Então, isso dá a sensação de profundidade, de distância do objeto do primeiro plano, que no caso aqui é a Mona Lisa. Tá? A Mona Lisa está bem nítida, o fundo não está bem nítido, para justamente dar a ideia de profundidade que ele quis dar ao quadro dele. Tá? Também uma outra coisa que ele observou, e isso é muito discutido hoje em dia, muito falado, é a técnica do esfumato nas bordas dos lábios para dar a ilusão de que eles vão se abrir. Tá? E por isso se tem essa sensação de que a Mona Lisa ela está dando um sorriso muito tímido, muito disfarçado, ou ela vai sorrir. Tá? É por causa dessa técnica do esfumato. E por último, nós temos uma outra peculiaridade, agora não da obra, mas do procedimento artístico de Leonardo da Vinci. Ele não assinava e nem datava as suas obras. Tá? Então, a Mona Lisa não há qualquer registro visível do autor e da data da obra. Tá? Ele não assinava as obras, nem datava. E está aqui o cantinho. Geralmente, as assinaturas de autores de obras pictóricas, elas ficam no canto inferior direito. E nós notamos aqui, pela postagem do autor do nosso livro, que não há nenhuma postagem de Leonardo da Vinci. Tá? Olha só, eu quero agora corrigir com vocês o exercício que foi passado na aula passada. O que foi pedido nesse exercício? Com base em nossa aula e nos conteúdos ministrados, responda a seguinte questão: como o poder dos Médici contribuiu para as artes em Florença? Bem, a resposta está aqui, tá?
Os Médici era uma família de banqueiros e comerciantes de grande poder na cidade. Controlaram Florença por vários séculos e foram grandes patronos das artes clássicas. Na segunda metade do século XV, a posição política estabilizada de Lorenzo de Médici, grande entusiasta das artes, facilitou o patrocínio de artistas renomados, tá? Atuando ali, no caso, no mecenato. Então, os Médici, eles atuaram como mecenas de vários artistas de renome. E por isso houve todo esse engrandecimento na arte. Tá? Bem, então, com base nessa aula de hoje que a gente está tendo, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem os outros exercícios que terminam esse capítulo. São os exercícios da página 123, 125, 127 e 128, tá? Então, eu termino por aqui. Por hoje é só. Um abraço para vocês. Até a próxima aula.